Nós estamos meditando na vida de Salomão. Nós geralmente lemos o versículo, o texto, o capítulo completo. Estamos lendo e vamos meditar capítulo por capítulo deste livro tão importante, crucial, fundamental. Há quem diga que o livro de Eclesiastes é um livro ácido, é um livro mal-humorado, é um livro que nos torna tanto quanto tristes, insensíveis. Muito pelo contrário. Isso é uma leitura enviesada, vamos dizer assim. Enviesada. Porque a maioria, eu confesso aqui, eu mesmo já declarei que o livro de Eclesiastes era um livro muito ácido, mas não tem nada de ácido no livro de Eclesiastes. Quando você entende a motivação de quem escreveu o livro, você vai perceber que não tem nenhuma acidez, não tem nenhum espírito embrutecido, triste, cabisbaixo ou insensato e como se fosse aquela coisa caduca. Não tem nada disso no livro de Eclesiastes, muito pelo contrário. O livro de Eclesiastes é profundamente bom, alegre, genuinamente um livro de alegria. Um livro de alegria. Pode parecer que é um livro triste, mas não é um livro triste, não. É um livro de alegria. Eclesiastes é a prática. Provérbios é a teoria. Nós falamos na semana passada, Eclesiastes é como que a laranja degustada, Provérbios é como a laranja descascada. Provérbios é aquela laranja que foi descascada. São as palavras de alguém que conhece sabedoria, que sabe a sabedoria, que tem sabedoria de Deus na sua vida, que é o mais sábio de todos os homens. Sabedoria essa dada por Deus. Sabedoria esta oferecida por Deus, concedida por Deus. E por isso o pregador, que ele se auto-intitula o pregador em Eclesiastes, ele também é o sábio, o pai que está falando para o seu filho, filho meu. Ele lá em Provérbios, ele sempre está falando filho meu, filho meu, filho meu. É como um pai entregando palavras de sabedoria para os seus filhos, de acordo com as palavras que ele recebeu de Deus. Mas agora em Eclesiastes ele já experimentou. Então Provérbios é a teoria, Eclesiastes é o livro de quem já viveu na prática. Por isso a importância de Eclesiastes, por isso a grandeza de Eclesiastes. Preste atenção aqui. Por isso o volume de Eclesiastes é extremamente importante para a igreja. Não é à toa que Eclesiastes é o livro da igreja. Eclesiastes significa o livro da igreja. Pregador, um pregador falando com os seus ouvintes. Eclésia significa igreja, ajuntamento, congregação. E por isso é tão importante o livro de Eclesiastes, porque agora quem está escrevendo já passou por tudo aquilo que ele condenou um dia. Tudo aquilo que ele condenou um dia lá em Provérbios, tudo aquilo que ele alertou em Provérbios, ele se lançou, se jogou, permitiu-se viver, permitiu-se experimentar. E nós já lemos isso, já foi declarado isso aqui nos estudos que nós estamos fazendo em Eclesiastes. E agora é a vida de um homem que está como que ressurgindo das cinzas.
saindo do lamaçal, de onde ele jamais deveria ter saído, de onde ele um dia disse, não entre nesse lamaçal. Agora ele que se lançou nesse lamaçal, ele está saindo desse lamaçal. É muito semelhante a um pródigo. É muito semelhante ao filho pródigo, que mesmo conhecendo do pai, tendo do pai toda a sabedoria, todas as riquezas, todo o trabalho, todos os recursos, tudo ali, uma vida excelente, uma vida boa com o seu pai, ele pega os tesouros e gasta todos os tesouros com uma vida tola, fútil, uma vaidade. Vaidade é uma ilusão, um encantamento, passa rápido, não é duradouro. E da mesma forma, Salomão, ele entra numa vida tola, fútil, idólatra. Ele se entrega às suas cobiças, se entrega às suas paixões. E em seguida começa a comer das alfarrobas, começa a viver como um porco, começa a viver de uma forma lançado à sujeira, porque todo culto pagão envolvia, além do pecado sexual, além da prostituição cultual, envolvia sujeira. E como ele tinha muitas mulheres, e suas mulheres eram adoradoras de Astarotes, de Baalins, ele se curvou, ele adorou, ele cultuou esses deuses, e esses deuses envolviam também sujeira, lama. Ele, se vendo encontrado nessas circunstâncias, ele reconheceu. E esse versículo 13 é uma das muitas provas, das muitas evidências que Salomão tenha saído dessa lama, porque olha o que ele diz aqui. Veja mais uma vez: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Ele caiu na iniquidade na sua idade avançada. Ele chegou na sua idade avançada e começou a se permitir. Ele começou a perceber que tinha feito grandes progressos no meio do povo de Deus, tinha julgado o povo de Deus de forma sábia, tinha sido um rei íntegro diante de Deus ali no tempo que esteve governando sobre Israel, mas ele agora percebeu que podia dar um tempinho, podia se aposentar de Deus, podia tirar uma folga de Deus, podia se lançar às suas paixões e aquilo que estava no seu coração. Meu irmão, mesmo que você tire férias, mesmo que você passe um tempo longe da congregação, do culto, da igreja, da comunhão, mesmo que você tenha esse tempo, você não pode tirar férias de Deus. Você não pode tirar férias da presença de Deus. Eu, quando tiro férias, a minha esposa fica até um pouco chateada, porque a gente tira férias e uma das primeiras coisas que eu quero fazer muitas vezes, é ir para uma igreja num culto. Uma vez, eu já contei para ela isso. Ela está aqui, ela sabe. Uma vez nós estávamos em Petrópolis, ali naquele lugar, exatamente na Rua Teresa. E estávamos comemorando o aniversário de casamento. E eu deixei ela na pousada, falei que ia lá embaixo comprar um lanche, estava frio demais. Falei, vou comprar um lanche ali embaixo. Meu irmão, entrei numa igreja batista, comecei a cultuar. Eu falei, meu Deus, esse louvor está me chamando, quero subir. E era uma escadaria mesmo, era num prédio que tem ali, já não tem mais essa igreja lá. Ela já não estava antes de toda aquela tragédia. Aliás, nós estamos pedindo a Deus, orando pela igreja do Recife. A igreja do Recife foi muito atingida. O bispo Alexandre perdeu muito material, principalmente que ficava mais próximo ao chão.
nenhum dos membros da igreja de Nova Vida sofreu danos, perdeu nada. Aquela tragédia aconteceu mais em regiões onde as casas são construídas em encostas, terrenos que são arenosos, né? É muito complicado, muito difícil. Mas eu lembro que eu subi, estava tendo uma cantata, e a pessoa me chamou, falou assim: seja muito bem-vindo. Eu falei: rapaz, eu posso assistir o culto? Aí ele falou assim: pode, mas eu quero assistir só um pouquinho, tá? Aí, fica à vontade. Eu falei: tá bom. Eu fiquei lá atrás me derramando. Depois que eu desci para comprar o cachorro quente, deixei ela um tempo lá esperando. É mole? Nas bodas, você acredita que eu fiz isso nas bodas? Não faço isso não. Cultue lá dentro do quarto mesmo. Mas eu não aguentei, rapaz. Escutei o louvor, falei: caramba, que louvor é esse? Estava um frio. A Rua Teresa de noite é desértica. A Rua Teresa só funciona durante o dia para comprar. De noite, quem quer adorar a Deus de noite num frio daquele? Olha, era julho, frio. Rapaz, mas foi maravilhoso. Subi, cantei uns 2 louvores lá, desci e falei: meu Deus, como é bom, Senhor. Que prazer estar na tua presença. Eu não consigo tirar férias da tua presença. Eu jamais vou fazer isso. Jamais. Salomão era tão sábio, era tão conhecedor, e ele que tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento, todas aquelas palavras de sabedoria destiladas em provérbios, todas elas jogadas no chão, todas elas jogadas fora, por uma vida promíscua, por uma vida tola diante de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo rapidamente, por favor. Volte um pouquinho, vá em Deuteronômio capítulo 17, por gentileza. Nós estamos estudando Eclesiastes e ao mesmo tempo estudando a vida de Salomão e entendendo mais profundamente Eclesiastes, porque nós precisamos entender o pensamento do autor. Então, precisamos entender a vida do autor. Deuteronômio 17, por favor. Versículo 14, Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Quando entrares na terra, olha o que está escrito no título: a eleição e os deveres de um rei, de uma autoridade do povo de Deus. Deuteronômio é o livro da repetição da lei do povo de Deus. Então, é uma autoridade sobre como se deve portar uma autoridade do povo de Deus. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, olha o versículo 16. Este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicarás mulheres, para que o seu coração se não desvie. Meu Deus, é muito específico, exatamente o que Salomão fez. Se desviou com muitos cavalos, muitas mulheres
e se desviou do caminho que o Senhor tinha estabelecido. Fantástico isso. É muita precisão da parte de Deus. Versículo 17. Não, calma aí. Deixa eu ver onde eu parei. Não, nunca mais voltares por este caminho. Versículo 17. Tampouco para se multiplicar as mulheres, para que o teu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverás para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele, seus filhos, no meio de Israel. Ele e seus filhos no meio de Israel. Meu Deus, perfeito. Que Deus perfeito. Que Deus preciso, que Deus claro, que Deus magnífico, que Deus maravilhoso, um Deus que está colocando diante dele, aprenda a temer a Deus. Leia esse livro todos os dias. Eu acho muito, não sei porquê, mas eu acho essa palavra tão linda, esse traslado. É isso que está escrito? Deixa eu ler aqui. Versículo 18, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverás para si um traslado dessa lei. Ou seja, pega o livro com os sacerdotes, os levitas, pega esse livro e faz um traslado, faz uma espécie de uma placa, coloca ela diante dos teus olhos, uma placa de bronze, não sei, eu tô falando só, e deixa isso evidente diante dos teus olhos, para que você leia isso todos os dias. Salomão tinha isso. Salomão tinha esse traslado, Salomão tinha essa cópia da lei de Deus, a palavra de Deus diante dos olhos dele. Era para que todas as vezes que ele sentasse naquele trono para governar e para reinar sobre o povo de Deus, ele deveria antes ler tudo aquilo. Quando ele parou de ler? Quando foi que ele parou de ler? Quando acumularam-se os cavalos, as mulheres, o ouro e a prata. Exatamente como Deus tinha dito, não se fizesse. Acumulou cavalos, queria mostrar força, queria mostrar poder, queria mostrar que era na força do cavalo e dos cavaleiros. Era na força do cavalo e dos cavaleiros? Definitivamente Deus não faz caso da força do cavalo e do cavaleiro. Não é a força do cavalo e do cavaleiro que garante a vitória. Meus irmãos, você sabe que o Brasil não tem o melhor dos exércitos, né? Das forças armadas. Sabe disso? Alguém sabe disso? Sabe, né? Nós não temos os melhores recursos. Mas sabe o que eu acho muito interessante? A guerra do Vietnã. Se você gosta de guerra, eu tenho muito interesse por guerra, gosto muito de observar. Aliás, essa semana eu vi um filme. Deixa pra lá, quero falar. Mas foi um filme muito bom. De guerra. Guerra moderna. Mas eu fico muito impressionado com a guerra do Vietnã. O maior exército, naquela época, talvez o maior ou o segundo maior exército da época, o exército norte-americano, foi vencido pelos Vietcongs, pelo Vietnã, por um país extremamente pobre, extremamente escasso. Haja vista Rambo. Alguém já viu Rambo? Já viu quando ele vai lá resgatar os prisioneiros de guerra?
da guerra do Vietnã. Ele está indo lá resgatar os prisioneiros de guerra da guerra do Vietnã. Por que aqueles homens são prisioneiros de guerra se são americanos e o exército americano era o mais poderoso da época? Porque o Vietnã conseguiu vencer o exército americano com uma estratégia. Fizeram uma excelente estratégia, e se você quiser saber, depois você pesquisa. E conseguiram vencer o exército norte-americano. Ou seja, um exército pífio, ridículo, pequeno, pobre, fraco, venceu um dos maiores exércitos do mundo. Eu não estou falando com isso que Deus era com o Vietnã, não, tá bom, queridos? Até porque o Vietnã, naquela época... aliás, ainda continua, há muita idolatria dentro dessa etnia vietnamita, né? Há muita idolatria, muito paganismo, mas há muitas igrejas hoje no Vietnã, o evangelho foi pregado, há muitas pessoas convertidas dentro do Vietnã, dentro desses países mais longínquos, né? Distantes, isolados. Mas o que eu quero te dizer é que Deus é quem garantiu todas as vitórias do seu povo. Sempre. Há quem pense que foi o braço de Davi que derrubou o gigante. Não foi. Davi simplesmente era obediente a Deus, honrava a Deus e sabia quem era o Senhor dos exércitos. E sabia quem pelejava suas guerras. E sabia que era Deus que faria com que aquele Golias tombasse diante do seu povo. Era Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas Salomão esqueceu disso. Veja comigo, rapidamente. Abra sua Bíblia agora em 1 Reis. Primeiro capítulo de Reis. 1 Reis, perdão. 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, os relatos, as crônicas dos reis. Veja o capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 26. Perdão. Versículo 1 do capítulo 3, depois nós vamos lá no 4, 26. Só o versículo 1 do capítulo 3. Veja o que está escrito. E agora vai se desmoronando todo aquele traslado do rei, toda aquela direção que Deus tinha dado para o governante do seu povo, escolhido por ele. Olha o que diz o versículo 1. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Olha o versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Só até aqui. Meus irmãos, é impressionante. Já começa a partir daqui a quebrar aquilo que o Senhor tinha pontuado que o governante não fizesse, que aquele que era autoridade sobre o seu povo não fizesse. Voltar, fazer o caminho de volta, voltar para o Egito. O que Salomão está fazendo aqui? Voltando para o Egito. Se aparentando, se casando com a filha de Faraó.
Não voltando fisicamente, não fazendo o trajeto de volta, mas está voltando no coração, está começando a se relacionar com um povo que Deus o tirou de lá, e ele está voltando para lá. Aqui já começam mais de um erro, porque Salomão já tinha esposa e agora contrai outro casamento. E contrair casamento, estabelecer casamento era uma tentativa, era um sinal de que era estabelecido assim um acordo financeiro. Por trás desse casamento há uma aliança financeira, de comércio, de trocas, de compra, de venda. É uma espécie esses 20 países, 7 países mais ricos que começam a se unir para ter os seus tratados, as suas alianças, os seus comércios. É mais ou menos a mesma coisa. Além de contrair um casamento, que já não era para contrair, está fazendo o caminho inverso, voltando para Faraó. Não é à toa que quem escreveu o livro dos reis já começa dizendo: aparentou-se com Faraó, rei do Egito. Fez questão de colocar rei do Egito no versículo 1, para que fique bem claro. Salomão começou um processo perigoso, que já estava decretado, apontado por Deus. Não faça o meu povo voltar para lá. Eu tirei vocês de lá. Eu é que abençoo vocês. Eu que supro a necessidade de vocês. Eu supri a necessidade de vocês dentro do deserto. Porque não supriria agora. Dentro da terra boa. Dentro da terra que eu lhes dei. Que eu consegui para vocês. Por que não garantiria agora? Só que Salomão começa a perder algo que é a fundamentação. Vá no 4, por favor. Capítulo 4, versículo 26. 4, 26. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Só até aqui. Deixa eu ver aqui. Só até aqui. Olha o aumento dos cavalos. Olha o aumento do seu poderio. Havia um limite para conseguir seus cavalos. Havia um limite para o acúmulo de exército. Por quê? Por que havia um limite para o acúmulo de exército? Por causa do mesmo motivo dos 300 de Gideão. Qual foi o motivo dos 300 de Gideão? Porque 300 homens foram combater contra um exército que disse Gideão, parecia mais numeroso que a areia do mar. Por que Deus falou? Tira esses. Tira aqueles que estão acovardados, com medo. Agora tira aqueles que estão distraídos. E ficaram apenas 300 homens. De aproximadamente 122.000 homens, ficaram apenas 300 homens. Saíram os que se acovardaram, aqueles que estavam com medo do combate, e saíram aqueles que estavam distraídos, que se jogaram na água e não trouxeram a água na boca para lamber, mas se lançaram e se distraíram no meio do combate. Ficaram apenas 300. Corajosos e atentos. Por que apenas 300 homens? Deus falou para Gideão: se for esse número, vocês vão achar que foi o braço de vocês que conseguiu a vitória. Tem que ser menos. Percebe o quanto nós somos soberbos? Percebe o quanto nós conseguimos acreditar que nós, com nossa própria força, conseguimos tudo? Meu irmão, repita comigo, por favor: sem mim nada podeis fazer.
Quem disse isso foi o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, o general dos generais, o que tem todo o domínio e todo o governo nas mãos. Foi ele que disse isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é a força do cavalo, não é o acúmulo de riquezas, não é o número de mulheres, não é o acúmulo de prata e de ouro que vão nos fazer grandes, reconhecidos, poderosos. A riqueza de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O Jesus que disse isso. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A abundância, a riqueza, o ganho, a prosperidade de um homem não está nos recursos que ele possui. Não está nos bens que ele possui. Não está na sua fama, não está no seu sucesso, não está naquela vida regalada. Não, a gente com os nossos olhos, a gente pode pensar isso. O profeta Samuel passou por isso. Ele chegou na casa de Jessé para ungir o novo rei, que Deus tinha escolhido. Deus tinha escolhido. Passaram lá os filhos de Jessé, os mais fortes, os mais belos, os mais altos, os homens de guerra, os homens de combate, os soldados, os homens fortes, e todos eles passaram diante dos olhos de Samuel. O primeiro que apareceu, Jessé apresentou logo, deve ter apresentado o mais bonitão, o mais grandão, o mais fortão, e o Senhor, e o próprio Samuel falou: eis aqui o rei de Israel. Estou diante do rei de Israel. O que Deus falou para ele? Você está escolhendo com os olhos. Você e eu, nós nos iludimos com o que nós vemos. Vemos homens ricos e achamos que são melhores. E Deus viu o mais simples, que estava no monturo cuidando das ovelhas e não podia nem entrar na casa para comer, porque o cheiro dele não era tão agradável. Passaram todos aqueles homens e Deus falou: não é nenhum desses. E Samuel teve que perguntar para Jessé: tem mais algum? Ele falou assim: tem um, mas não pode. Com certeza Jessé pensou: não pode ser. Não. Manda chamar. Vem Davi. Jesus é a raiz de Davi. Você viu Jesus sentado no trono? Você viu Jesus com muitos recursos? Você viu Jesus com muito poder? Você viu Jesus com muita glória? Glória que eu digo, riquezas, sucesso, fama, no sentido financeiro, no sentido de recursos, no sentido de posse. Você viu Jesus com posse? Jesus falou: aquele que quiser me seguir não vai ter nem onde reclinar a cabeça em algumas circunstâncias, porque nem eu tenho. E por isso, eu quero encerrar lendo de novo. Não precisa abrir não, eu vou ler novamente. Jesus morreu com 33 anos de idade. Quero pedir aos irmãos que se preparem para servir a mesa. Jesus morreu com 33 anos de idade. Jovem. Jesus morreu jovem. 33 anos de idade você ainda está com muito vigor. Muito jovem. E o versículo 13 de Eclesiastes capítulo 4 diz: melhor é o jovem, pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Jesus é o mais sábio de todos os homens. Jesus é a própria sabedoria de Salomão, enquanto ele se manteve em sabedoria.
Por isso Salomão está dizendo isso. Por isso Jesus é da raiz de Davi. Jesus é da raiz de Davi porque Jesus é homem simples. Jesus era construtor, carpinteiro. A melhor tradução seria construtor civil, pedreiro. Jesus era chamado pelos homens. Quando fez um milagre, os homens disseram: mas esse aí não é o Jesus, filho do José? José carpinteiro? Esse daí não é o filho do carpinteiro, o carpinteiro Jesus? Não é um homem simples? Não é um trabalhador? Não é um homem como todo homem simples? Como todo jovem simples e trabalhador? Sábio. Todo jovem sábio, temente, sensato, que teme a palavra, que honra a palavra. Não há mais sábio que Jesus, não há maior sabedoria que Jesus. Jesus é a própria sabedoria de Salomão. Meus irmãos, celebremos aquele que foi o mais sábio de todos os homens. Não viveu abastado, não teve recursos, viveu para a glória do Pai, fez toda a vontade de Deus, não perdeu a simplicidade, foi obediente até a morte, morte de cruz. E hoje está sentado num trono de glória, reina e governa pelos séculos dos séculos.